presidente Lula incomodado, não só o fato da CPMI, mas também a questão da aprovação na Câmara dos Deputados, da urgência do projeto que vai derrubar o decreto que aumenta o IOF. O governo lutou com todas as armas até o final, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad lutaram para que isso não acontecesse. Urgência foi pautada. Agora, o presidente Hugo Motta está usando de uma estratégia que a gente já conhece, uma estratégia conhecida no Congresso Nacional, de esperar um pouquinho para votar esse mérito, para marcar a data para votar esse mérito, para conquistar, para barganhar ali o que ele precisa com o presidente Lula, que são as emendas. Fato é que ele conseguiu. Nessa semana, o governo federal liberou aí 625 milhões de reais em emendas, na sua maioria emendas individuais e na sua maioria para partidos do Centrão, num gesto claro de, olha, estou aqui, estou tentando fazer a minha parte, então espero que a Câmara, espero que o Congresso também faça a sua parte. Então está aí um jogo de ganha-ganha, né? Isso mesmo, e a Câmara consegue ganhar bastante nisso, porque o governo... Nós estamos no ano já pré-eleitoral, né? No ano que vem o assunto vai ser eleição, então essas últimas pesquisas que nós temos visto, de pesquisas de opinião, pesquisas que apontam a popularidade do presidente Lula, mostram essa fragilidade, uma perda de popularidade, então o governo tem tentado de fato usar todas as suas estratégias, todos os instrumentos que estão à sua disposição, né, para ficar com esses aliados do seu lado, para conseguir aprovar as votações e que essas votações, esses assuntos que sejam pautados não desgastem ainda mais o governo. Principalmente porque agora 2 partidos que, em tese, estão na base do governo, que é o PP, né, e o União, enfim, já se pronunciaram, já se posicionaram contra essa questão do governo, da medida provisória alternativa ao aumento do IOF. Então, são várias sinalizações negativas e o governo tenta puxar esses partidos para mais perto, tenta ficar próximo de partidos que são do Centrão, que estão na sua base. E isso que você falou da liberação das emendas, a gente tem até aqui os números, vou dar uma lida para não correr o risco de errar, essa apuração do Matheus Salomão e da Maria Aquino para o Portal Metrópolis, eles mostram que 3 partidos foram os que mais foram beneficiados por essas emendas, que foram o PSD, o União Brasil e o MDB, que estão na lista dos partidos que mais receberam as emendas nesta semana. Mais de 241 milhões de reais em emendas individuais foram liberadas para esses 3 partidos juntos. O PT, por exemplo, levou 70 milhões, o PL ficou com 69,5 milhões. Se você juntar os 5 principais partidos do Centrão na Câmara, eles foram os mais beneficiados. Então, isso é muito estratégico para o governo para tentar evitar essas derrotas, né? É interessante porque você falou do União Brasil, e o União Brasil, apesar de, em alguns momentos, se dizer de base do governo, o presidente da União, o senador Ciro Nogueira, já deixou claro que ele não está do lado do governo, ele não está na base governista, apesar de que quando é benéfico para a União Brasil, ele fica com um pé em uma canoa e um pé em outra canoa. Neste momento, ele diz que a canoa dele não é a base governista, apesar de manter um ministério do União Brasil. União deve se aliar com o PL, com o Jair Bolsonaro, para escolher um nome, um candidato à presidência da República para 2026, mesmo que a União Brasil tenha Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, frente à União Brasil, frente à sigla para ser o seu candidato, certamente Ciro Nogueira deve seguir o nome que for indicado por Jair Bolsonaro. Mas voltando aqui para as emendas, para quem não se lembra, no final do ano passado, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, havia restringido a liberação de emendas pelo governo para os parlamentares. Isso porque, de acordo com Flávio Dino, o destino dessas emendas não tinha nenhuma transparência.
principalmente essas emendas individuais e emendas de bancada, as emendas individuais chamadas de RP9, o famoso orçamento secreto. Então, ele bateu o martelo e disse que enquanto o Congresso não explicasse de onde saía e para onde iam as emendas parlamentares, elas estariam bloqueadas. Isso foi um auê dentro da Câmara dos Deputados, o Congresso teve que fazer um novo relatório, um novo projeto de liberação de emendas. Em parte foi aprovado pelo ministro Flávio Dino, em parte não, mas acabou que com a pressão o governo federal liberou dinheiro, assim como liberou agora mais uma vez. A ministra Gleisi Hoffmann, no início dessa semana, havia falado que se a Câmara dos Deputados de fato derrubasse o decreto que aumenta o IOF, os parlamentares, os deputados teriam aí dificuldade de receber as emendas parlamentares, coisa que não foi cumprida. 2 dias depois, o governo liberando dinheiro aí, principalmente para o Centrão. Não tem para onde correr, né, Camila? Tem que ter uma negociação, o governo não tem base aliada. Aliás, desde o início do governo Lula 3, do mandato Lula 3, eu venho falando, a gente vem noticiando que o governo não tem uma base sólida dentro da Câmara dos Deputados, tanto que foi preciso trocar de ministro das Relações Institucionais, colocando de forma errônea, tirou um ruim, colocou um pior, colocou a Gleisi Hoffmann, que não tem poder e tato nenhum de fazer esse trabalho de relações institucionais. Agora está aí, vamos ver o que acontece com essa questão do decreto, da derrubada do decreto, do aumento do IOF. Pronto.